No coração gelado da Rússia imperial, uma mulher de origem estrangeira acreditava ser a escolhida de Deus para sustentar o trono mais poderoso do mundo. Amada por poucos, odiada por muitos, Alexandra Romanov não reinava apenas sobre palácios dourados, mas sobre um império à beira do colapso. Ao lado do marido Nicolau II, ela se tornou prisioneira de sua fé cega, de um místico obscuro chamado Rasputin e da maldição de um herdeiro marcado pela doença. Sua vida foi um mosaico de luxúria e solidão, de esperança e sangue. Até o dia em que a escuridão da revolução a arrastou para o porão de Ekaterimburgo, onde a realeza encontrou o silêncio eterno. Esta é a história da última czarina, um trono que nasceu envolto em tragédia e terminou em ruínas. Nasceu em um pequeno ducado alemão, Alix de Hesse e Reno parecia destinada a uma vida discreta, envolta na religiosidade luterana e na sombra de sua poderosa avó, a Rainha Vitória da Inglaterra. Desde cedo, porém, a melancolia a acompanhava como uma companheira silenciosa. Perdeu a mãe ainda criança. Cresceu tímida, introspectiva, mais inclinada à solidão e às preces do que aos jogos de corte. O destino, contudo, guardava para ela um trono distante e um fardo insuportável. Quando conheceu o jovem Nicolau Romanov, herdeiro do Império Russo, nasceu entre eles uma ligação de devoção quase mística. Contra a vontade da família imperial russa, que desejava para o czarevich uma união politicamente mais vantajosa, Nicolau insistiu. Só se casaria com Alix. Para isso, ela renunciou à sua fé protestante e se converteu à Igreja Ortodoxa, adotando o nome de Alexandra Feodorovna. O povo russo, desconfiado daquela princesa estrangeira, a recebeu com frieza. Em novembro de 1894, após a morte súbita do czar Alexandre III, Nicolau ascendeu ao trono. Tímido, inseguro e despreparado, ele encontrava em Alexandra não apenas a esposa, mas a conselheira em quem mais confiava. Era um amor profundo, mas cego, que os isolava do restante da corte. Para muitos, a jovem czarina parecia altiva, distante, incapaz de se conectar com o povo que governaria. 2 anos mais tarde, em 1896, veio a coroação do casal em Moscou. A Rússia, imensa e miserável, aguardava com ansiedade o espetáculo da pompa imperial. Mas a festa transformou-se em tragédia. Durante a distribuição de presentes ao povo, na planície de Kodinka, um tumulto esmagou mais de 1000 pessoas. Corpos amontoaram-se sob as botas da multidão, e o sangue manchou o campo que deveria celebrar a nova era. À noite, enquanto cadáveres ainda eram recolhidos, Nicolau e Alexandra compareceram ao baile oferecido pela embaixada francesa. O gesto foi visto como insensibilidade cruel, e muitos passaram a acreditar que um presságio sombrio marcara aquele reinado desde o início. Os anos seguintes não foram de calmaria. Embora tenham tido 4 filhas, o esperado herdeiro demorava a nascer, aumentando a tensão dentro da dinastia. Finalmente, em 1904, veio ao mundo o czarevich Alexei. A alegria, porém, logo deu lugar ao desespero. O menino sofria de hemofilia, uma doença terrível que fazia com que pequenos ferimentos se transformassem em risco de morte. A descoberta foi um golpe devastador para Alexandra. A czarina mergulhou em um turbilhão de culpa e angústia, acreditando que havia transmitido ao filho a maldição da linhagem de sua avó Vitória,
cujas descendentes também haviam espalhado a hemofilia por várias casas reais da Europa. Entre as paredes douradas do palácio, cada queda, cada machucado do menino transformava-se em pesadelo. A vida da imperatriz passou a girar em torno da sobrevivência frágil do filho. Cada vez mais isolada, Alexandra entregava-se à oração, buscando na fé respostas que a ciência de então não podia oferecer. Distante da simpatia popular, ela era vista como uma estrangeira fria e orgulhosa. No entanto, em seu íntimo, era apenas uma mãe desesperada, pronta a se agarrar a qualquer promessa de cura para salvar o herdeiro. Esse desespero abriu as portas para uma figura que mudaria não apenas a vida de Alexandra, mas o destino de todo o Império Russo. Um camponês siberiano de olhos hipnóticos, chamado Grigori Rasputin, logo surgiria em cena, trazendo consigo o peso da superstição, da fé e da ruína. Foi em meio ao desespero pelo destino de seu filho que Alexandra abriu as portas do palácio para aquele homem improvável. Grigori Rasputin, um camponês siberiano, de olhar penetrante e reputação dúbia, trazia consigo histórias de êxtase místico e curas milagrosas. Para a aristocracia russa, ele não passava de um charlatão, um fanático. Para a czarina, porém, Rasputin era o enviado de Deus, o único capaz de aliviar os tormentos do jovem Alexei. Em várias ocasiões, quando o czarevich parecia à beira da morte, após longas hemorragias, as preces ou a simples presença de Rasputin coincidiam com melhoras inexplicáveis. Alexandra não via coincidência, via milagre. Passou a chamá-lo de nosso amigo, e nele depositou toda a sua fé. A partir daquele momento, a vida da corte imperial ficou submetida a uma força invisível que causava horror aos nobres e ministros. O império, já abalado pelas desigualdades e revoltas, observava com desconfiança a crescente influência do místico. Rumores escandalosos espalhavam-se. Falava-se de orgias, de corrupção, de bruxaria. Para o povo, Rasputin simbolizava a corrupção moral que reinava em São Petersburgo. Para os políticos, era a prova de que a autocracia russa estava cega, guiada por uma mulher estrangeira dominada por um impostor. Alexandra, cada vez mais isolada, afastava-se da nobreza, rejeitava conselhos e alimentava sua devoção religiosa. Via-se como a guardiã da missão sagrada de manter a Rússia sob o trono autocrático, resistindo a reformas e modernizações. Sua imagem perante o povo, já manchada pelo desastre de Kodinka, mergulhava agora em desprezo e ódio. Chamavam-na de a alemã, a traidora. Acusavam-na de colocar os interesses de sua pátria natal acima da Rússia. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o ressentimento aumentou. Enquanto Nicolau II assumia o comando das tropas no fronte, deixando o trono vazio em São Petersburgo, Alexandra ficou como regente de fato. Foi ela quem passou a nomear e demitir ministros, muitas vezes guiada pelas sugestões de Rasputin. A instabilidade política tornou-se insuportável. Em apenas alguns meses, governos se sucediam, sem rumo nem força, enquanto o povo sofria com a fome, a guerra e a desesperança. Nos corredores gelados do Palácio de Inverno, rumores cresciam. Muitos acreditavam que a czarina, por ser alemã, conspirava contra o próprio império em favor de Berlim. Os jornais satíricos a retratavam como inimiga da Rússia, e Rasputin surgia ao seu lado, zombeteiro, como um demônio que guiava a coroa rumo ao abismo.
Dentro da família, o peso era insuportável. As grandes duquesas, suas filhas, passavam os dias cuidando de feridos de guerra como enfermeiras, tentando mostrar compaixão pelo povo. Mas o esforço era inútil diante da avalanche de ódio que recaía sobre sua mãe. Alexandra, cada vez mais frágil, encontrava apenas na fé e nas cartas trocadas com Nicolau um refúgio contra a tormenta. Em 1916, a tensão atingiu o ápice. Nobres conservadores decidiram que Rasputin precisava morrer. Na noite gelada de dezembro, ele foi atraído para a mansão do príncipe Yusupov e, após resistir a veneno, tiros e golpes, foi finalmente jogado às águas do rio Neva. Para muitos, sua morte representava a salvação da monarquia. Mas, na verdade, era tarde demais. O povo não via libertação, via apenas mais um escândalo, mais uma prova do caos que reinava na corte. Sem Rasputin, sem aliados, com o império afundando em derrotas militares e revoltas populares, Alexandra se tornava a figura mais odiada da Rússia. Sua fé no amigo, assassinado, só reforçava a crença de que a coroa estava entregue a forças obscuras. O trono, antes dourado e sagrado, agora oscilava como uma chama prestes a se apagar. O inverno de 1917 chegou trazendo não apenas a neve, mas o fim de uma era. A guerra arrastava milhões de russos para a morte, enquanto a fome assolava cidades e campos. A confiança na coroa, já abalada, desmoronou por completo. Em março, pressionado pela revolta popular e abandonado até mesmo pelos generais, Nicolau II abdicou do trono. Pela primeira vez em mais de 300 anos, a dinastia Romanov não reinava mais sobre a Rússia. Alexandra assistiu à queda com uma mistura de incredulidade e resignação. Para ela, não havia erro em sua fé. Acreditava que todo o sofrimento era uma provação divina, que Deus, em sua infinita justiça, restauraria a coroa. Mas a realidade não perdoava ilusões. A família imperial foi aprisionada em Tsarskoye Selo e mais tarde transferida sob vigilância para Tobolsk, na longínqua Sibéria. Os palácios de outrora, iluminados por lustres e banquetes, foram trocados por quartos frios, racionamentos e vigilância constante. Alexandra, debilitada por doenças e pelo peso da angústia, refugiava-se em orações intermináveis. Ainda assim, escrevia cartas ternas a Nicolau chamando-o carinhosamente de Nick, sustentando a esperança de que tudo não passasse de uma provação passageira. Em 1918, quando a Revolução Bolchevique consolidou-se, o destino dos Romanov tornou-se ainda mais sombrio. Transferidos para a cidade de Ekaterimburgo, foram confinados na sombria casa Ipatiev. Ali, cercados por guardas hostis, a antiga majestade reduziu-se ao cotidiano de prisioneiros comuns. Alexandra e as filhas costuravam, rezavam, cuidavam umas das outras. O czarevich, debilitado pela hemofilia, sofria em silêncio. Mesmo na prisão, Alexandra mantinha sua convicção de que tudo fazia parte do plano divino. Acreditava que a Rússia ainda precisaria da autocracia, que o povo compreenderia o erro e chamaria o czar de volta. Essa fé inquebrantável, que outrora parecia força, tornou-se agora uma trágica cegueira. Na noite de 16 para 17 de julho de 1918, o destino final se abateu. No porão da casa Ipatiev, Alexandra, Nicolau, os 5 filhos e alguns criados foram alinhados diante de um pelotão de fuzilamento. A czarina, exausta e doente, segurava a mão de sua filha mais nova. Não houve julgamento, não houve clemência.
Apenas tiros, gritos, fumaça e sangue. Aquela que acreditava ser guardiã de um trono sagrado caiu no chão frio, unida à sua família, em um silêncio que ecoaria por todo o século XX. Os corpos foram ocultados, queimados e enterrados às pressas. Por décadas, a verdade sobre a execução permaneceu envolta em sombras, alimentando rumores e lendas. Apenas no fim do século, os restos mortais foram identificados e sepultados na Catedral de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. Hoje a história de Alexandra Romanov permanece como um espelho cruel da fragilidade do poder. De imperatriz coroada sob ouro e gemas, a prisioneira abatida em um porão. De ungida por Deus, a mártir da Revolução. A Igreja Ortodoxa a canonizou como portadora da paixão, mas a memória coletiva guarda em igual medida a imagem da estrangeira altiva que entregou a Rússia às trevas da guerra e à influência de um falso profeta. No fim, o que resta é a ruína, uma coroa caída, um império dissolvido e uma mulher que acreditava lutar pela eternidade, mas que encontrou apenas o frio abraço da morte.